tarde. Uma criança morre e 12 pessoas ficam feridas numa festa da Polícia Militar no interior de Mato Grosso. Alguns policiais usaram munição de verdade durante uma apresentação. A Justiça ouve hoje o empresário acusado de comandar a quadrilha desmontada pela Operação Navalha. Zuleide Veras depõe agora à tarde em Brasília. O Conselho de Ética do Senado vai se reunir para analisar as denúncias sobre Renan Calheiros. A polícia quer saber para onde iria o dinheiro encontrado no carro de um advogado que se envolveu num acidente em São Paulo. Lojas cheias, vendas de material de construção nos primeiros 4 meses de 2007 já superam os números do ano passado. Exercícios de cidadania, sábado de atividades esportivas para jovens em todo o país. Implacável o centenário de John Wayne, o maior astro dos filmes de faroeste. Irreverente, a paulistana Rita Lee agora é cidadã carioca. Ela fala ao Jornal Hoje sobre drogas, juventude e paixões. Tragédia em Rondonópolis, interior de Mato Grosso. Durante uma apresentação para o público, policiais usaram balas de verdade ao invés de balas de festim. Um menino de 12 anos morreu. 12 pessoas estão feridas, entre elas uma criança em estado grave. Foi hoje de manhã, durante uma simulação de um resgate de reféns. O Comando Geral da Polícia Militar está ouvindo as testemunhas neste momento. Todas as armas usadas nessa apresentação foram confiscadas. Zuleide Veras, acusado de chefiar um esquema para fraudar licitações de obras públicas, depõe na Justiça agora à tarde. O repórter Carlos Delanoy está no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e tem as informações. Boa tarde, Delanoy. Boa tarde. Os depoimentos começaram por volta de 9h20 da manhã. Depois de falar ontem por mais de 4 horas e meia, a diretora comercial da construtora Gautama, Fátima Palmeira, foi trazida hoje cedo da carceragem da Polícia Federal para continuar o depoimento. O dono da Gautama, Zuleide Veras, também foi trazido ao Superior Tribunal de Justiça e deve prestar depoimento hoje à tarde. A ministra Eliana Calmon, relatora do caso, tem feito a Fátima perguntas sobre conversas telefônicas gravadas e outras provas colhidas na Operação Navalha. Fátima é considerada peça-chave na investigação porque era responsável pelo pagamento de propina a autoridades e políticos envolvidos no esquema. Apenas 10 dos 48 presos na Operação Navalha continuam detidos. 6 deles devem prestar depoimento na próxima segunda-feira. Mariana. Obrigada, Lanoy. E o Conselho de Ética do Senado vai se reunir na quarta-feira para discutir a situação do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele é acusado de ter contas pessoais pagas por funcionário de uma construtora. A reportagem da revista Veja afirma que Cláudio Gontijo, assessor da construtora Mendes Júnior, teria pago de janeiro de 2004 a dezembro do ano passado pensão mensal de R$12 mil para uma filha de 3 anos que o senador tem com a jornalista Mônica Veloso e que até março passado teria bancado o aluguel de R$ 4.500 de um apartamento de 4 quartos neste prédio em Brasília. Ainda segundo a revista, Cláudio Gontijo aparece como fiador do contrato. Gontijo disse à Veja que é amigo de Renan Calheiros e nada mais. Admitiu que entregava o dinheiro, mas disse que os recursos não eram dele nem da construtora. O senador disse à revista que é o dono do dinheiro. Questionado sobre o porquê de o lobista ter intermediado os pagamentos, o senador respondeu que não falaria mais sobre um assunto que está sob segredo de justiça. Renan Calheiros ganha R$ 12.700 brutos por mês como senador. A revista disse que, além do salário, tem rendimentos agropecuários. Segundo a reportagem, a Mendes Júnior faz obras do governo e tem contratos com a Eletrobras e a Petrobras, áreas sob influência do senador Renan Calheiros. Em nota, a construtora Mendes Júnior nega o pagamento de despesas do senador. Diz que os contratos com a Petrobras e com a Infraero resultam de concorrências e estão disponíveis para qualquer inquirição e que não tem contrato com a Eletrobras. O presidente do Senado também divulgou nota afirmando que nunca recebeu recurso ilícito ou clandestino de qualquer empresa ou empresário. Tampouco teve despesas custeadas por terceiros e que seus compromissos sempre foram honrados com seus próprios recursos. O senador diz ainda que não tem nada a esconder ou dissimular.
O presidente do Senado encerrou a nota dizendo ser intolerável tirarem conclusões perversas do que ele considera turbulência da vida pessoal. Renan Calheiros permanece na residência oficial do Senado e não quer falar com jornalistas. Cláudio Gontijo não foi encontrado. Mônica Veloso não quis comentar as denúncias. A polícia investiga em São Paulo um suposto esquema de propina que envolveria delegacias e estabelecimentos comerciais que exploram máquinas caça-níqueis. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos ontem, com um advogado, R$38 mil. Listas com números e endereços, além de componentes eletrônicos. É no 6º andar deste prédio, perto da Avenida Paulista, que fica o escritório do advogado Jamil Schocker. Hoje não havia nenhum funcionário no local. O advogado está na UTI deste hospital, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. Ele está consciente e deve ir para o quarto ainda hoje, mas não há previsão de alta. Ontem, Jamil Schocker se envolveu num acidente. Ele disse aos policiais que estava sendo perseguido por um motoqueiro que tentava assaltá-lo. Mas a ocorrência levou a uma descoberta. Dentro do porta-malas do carro foram encontradas peças para máquinas caça-níqueis e envelopes com dinheiro e listas de endereços de estabelecimentos comerciais e números que podem ser de delegacias. O carro e o material apreendido foram levados para a Corregedoria da Polícia, que agora investiga a existência de um esquema de propina em que comerciantes dariam dinheiro a delegacias para que pudessem explorar as máquinas caça-níqueis. Existe nas listas as letras DP. Então, é algum indício de que pode ser distrito policial, como pode ser despesa pessoal. Eu não posso afirmar em momento algum o envolvimento com a Polícia Civil desses fatos. Quem pode me dizer isso vai ser o advogado que posteriormente vai ser ouvido. Até agora, o corregedor de polícia não identificou nenhum suposto beneficiário do esquema. Existem números como 34, 34. Nada identificando nenhuma unidade policial, e os valores que estão nas listas, estão nos envelopes, foram colocados pela Polícia Militar, que eles conferiram os dinheiros que estavam nos envelopes e eles, de próprio punho, colocaram os valores. O motoqueiro que teria tentado assaltar o advogado está preso, mas ainda não foi ouvido. O setor de materiais de construção comemora. A previsão é vender este ano mais do que o dobro do ano passado. E o motor desse aquecimento é o consumidor de baixa renda. Sábado de manhã em loja de construção é movimento certo. Só nos 4 primeiros meses deste ano, os comerciantes já venderam o equivalente a 2006 inteiro. Tá levando tinta para quê aí? Pintar portão. É revestimento só que a gente está fazendo. No setor de materiais básicos, um termômetro do mercado, um incentivo a mais para quem pretende colocar a mão na massa. O material, nós chamamos de sangue da construção civil, que é o cimento, está mantendo ainda o preço do ano passado. Além de preços estáveis, o consumidor tem hoje renda melhor e juros menores, o que facilita o financiamento, dizem os comerciantes. Você tem taxas de juros extremamente competitivas, tanto na loja como nos bancos, no sistema financeiro, financiando o comércio de material de construção. Uma pesquisa do setor revela que quase 80% das vendas hoje são feitas para os consumidores das classes que têm renda menor. É o chamado comércio da formiguinha, em que cada cliente compra pouco, mas como eles são muitos, impulsionam a economia. Tijolo na porta de casa, construção por todo lado. Numa das maiores favelas de São Paulo, o trabalho não para. A mestre de obras está construindo 3 casas. Ela tem 2 ajudantes e uma agenda lotada. Lá para quarta-feira eu tô batendo a laje. É uma ótima época para mim ganhar dinheiro. Amanhã é o Dia Nacional da Mata Atlântica, um dos sistemas mais ricos em biodiversidade e também um dos mais ameaçados do planeta. Em todo o país restam apenas 7% da floresta e o desmatamento continua. Em Pernambuco, as árvores estão sendo cortadas e transformadas em carvão. Estradas de terra cheias de buracos. O caminho é quase intransponível. Na Serra do Urubu, zona da Mata Sul de Pernambuco, destruição no meio da floresta. São dezenas de clareiras. Tanta devastação justamente num pedaço da Mata Atlântica de extrema importância para a conservação da biodiversidade. 9 espécies de aves só existem na Serra do Urubu. Com a devastação, elas estão condenadas. Para tentar conter a destruição,
Os ambientalistas da Sociedade para a Conservação das Aves no Brasil compraram 360 hectares de terras na região. Eles cercaram a área e colocaram placas, mas isso não foi suficiente para evitar uma prática antiga por aqui. Cerca de 100 famílias de agricultores complementam a renda fazendo carvão. É fácil confirmar a agressão ao meio ambiente. Encontramos dezenas de caieiras, essa espécie de forno cavado no chão. Tem quantos quilos de carvão ali? Tem uma faca de uns 80 quilos. Neste pedaço da Serra do Urubu, onde havia Mata Atlântica, restou apenas um cenário desolador. Sem proteção, a mais ameaçada das florestas brasileiras, resguardada por lei, vai desaparecendo aos poucos. Só aqui, uma área de cerca de 10 mil metros quadrados foi reduzida a cemitério de troncos e carvão. É um problema muito difícil de solucionar. Se trata da ação pulverizada de diversas pessoas que residem historicamente na região, cujos pais residem na região e que historicamente vêm trabalhando, tirando lenha e produzindo e vendendo carvão. Depois de uma madrugada gelada, a temperatura começa a subir no sul e sudeste do Brasil. Veja a previsão do tempo para esta tarde. A massa de ar seco deixa o céu claro em quase todo o Brasil. Faz sol do Rio Grande do Sul ao Acre. O sol também aparece do Amazonas ao litoral do Ceará, com pancadas de chuva no fim da tarde. Uma frente fria no litoral do Nordeste deixa o tempo chuvoso no recôncavo baiano. Em Porto Alegre, a temperatura não passa dos 18 graus. Chega aos 20 em São Paulo e aos 29 no Rio de Janeiro. Sábado de atividades esportivas e serviços de saúde em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Todas as atividades são gratuitas. É o Esporte Cidadania, uma parceria do SESI e da Rede Globo, que faz parte da agenda social dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O frio não desanimou a criançada que caiu na piscina em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Durante a manhã, os jovens também participaram de brincadeiras e outras atividades esportivas. Em Maceió, nados sincronizados e ginástica rítmica. Em Fortaleza, saúde. Mais de 4 mil pessoas fizeram exames médicos e cuidaram dos dentes. Em Belo Horizonte, a escola abriu as portas para ensinar cidadania. O time de Daiane perdeu a partida, mas não a lição. Perdendo que se aprende a ganhar, né? Assim, na vida é assim, a gente perde, ganha, é sempre normal, não tem que aceitar. Robson quer ser jogador profissional. Hoje teve uma aula especial com Pelé, tricampeão brasileiro de vôlei pelo Minas. Como dar manchete melhor, como dar um toque melhor, ter flexibilidade. Além de estar tirando a criança ou adolescente da rua, está incentivando ele à prática do esporte e a integração à sociedade. O time de professores voluntários neste ano foi reforçado. Em todo o Brasil, atletas que vão disputar os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro participaram das atividades do projeto Esporte e Cidadania. O medalhista de ouro na Copa do Mundo de Judô, Luciano Correia, será um dos representantes do Brasil no PAN. Hoje ensinou às crianças mais que técnicas. Através do esporte eu consegui muitas coisas na minha vida e hoje através do esporte, consegui superar alguns obstáculos, né, que acontecem.